transformo isso. Tá vendo? Agora eu estou tranquilo para a gente poder falar. E aí, vamos fazer um bate-papo primeiro. O que você achou Tá. da pauta que eu fiz agora? Olha, o senhor praticamente já escreveu o artigo, né? Lógico, já estou facilitando o seu trabalho. Eu falei, meu Deus, ele escreveu. Aí você, Ai, você vai olha. ter somente que resumir, É, sim, vou fazer entendeu? só o ajuste jornalístico, né? Agora é o seguinte, algumas fontes eu não coloquei, porque tem que procurar a fonte, eu te dou as fontes, tá? Porque Tá. fiz muito rápido hoje, nem fui para ginástica para poder preparar isso para você, Eu também entendeu? hoje, nossa, me embananou tudo. Porque estou fazendo aqui o pós-doc, então tá difícil. Então, o que que eu vou fazer? Você já está com a página pronta aí, as 7 perguntas? Sim, sim. Tá. Eu Eu, vou eu ler. só eu percebi que só teve a três, né? Que o senhor não tá É, aqui, mas a gente só fala coloquei, sobre ela. coloquei a última só. Tá, Aquela que você falou que envolve a parte de saneamento, tá? Eu respondo no meio aqui da pergunta, ok? tá. Porque quando a gente fala em saneamento, né? O saneamento entende-se não a produção de energia. O saneamento entende-se os efluentes e os resíduos, Aham. entendeu? Por isso que eu não coloquei aqui, mas eu faço um adendozinho sobre isso. Deixa eu só É, só para a preparar. gente fechar Eu, o tema, né, no final do artigo. porque isso aqui é para saneamento, é isso? É, a revista Sanéias, que é da Sabesp, Ah, né? não, não. Então você faz a pergunta, eu respondo. Eu Tá, respondo de que maneira, principalmente evitando-se a geração de resíduos e efluentes, isso. ok? Então tá. Por exemplo, para gerar energia, eles têm o lodo, né? O uso do lodo, né? Sim, aí a gente fala que entra como se fosse biomassa, É, tá? Mas tá ok. eu vou agora fazer o seguinte: eu preparar, ó, eu separei vídeos curtos, de 2 a 3 minutos, que Tá. depois você pode assistir. Tem outros longos aí, mas eu não gostei. Deixa eu separar os 3 que eu separei aqui. Espera lá, fala. Agora, você conhecia essas que eu vou falar agora aqui, as 3? Hidrogênio verde, usinas hidrelétricas reversíveis e smart grids, ou redes inteligentes? Já, mas assim, por causa de releases que eu recebo, né? Matéria Tá. assim, nunca fiz. Tá. Então, agora você vai ver. Bom, agora eu acho que começar aqui. Eu vou só deixar o meu negócio. Deixa só as suas perguntas isoladas, bem grande aí. Quiser fazer a introdução e a gente já começa já. Deixa eu só Tá. deixar aqui agora. Ponto. Pode começar. Eu vou seguir essa, essa nova abordagem que o senhor fez, né? Não, pode seguir a sua mesmo, não tem A problema. minha? Então, peraí, Depois deixa eu você ver aqui. escreve, você coloca, porque Deixa eu abrir meu arquivo. essa abordagem que eu fiz aqui, né? Eu posso até falar a respeito dessa tendência, tá? Eu falo Tá, para você. deixa eu abrir meu arquivo. Fala. 85, roteiro de perguntas. Ok. Vamos lá. Agora as perguntas são essas que eu te mandei, tá? Ah, eu faço as que o senhor me mandou. As perguntas que eu te mandei, que Ah, é que eu tá. Então, respondi para peraí. você, Beleza. tá? Então, Então, vamos lá para a primeira. É, o senhor está explicando aqui. Peraí. só faz a pergunta que eu explico. Então, tem que abrir o meu. Peraí. Que a número 1, a pergunta não está aqui. Não, não. Esse que eu te mandei, as perguntas estão bem em negrito, bem alta. Quais são as principais tendências Não, em não. energias limpas no Não. Brasil? Primeiro o que é uma energia limpa? Ah, tá. Já está bonitinho para você aí. O Melhor que que é isso, uma só dois. energia limpa? Isso, Então, achei, achei. ó, aí tá mais fácil. Por quê? A Ah, ideia é que o senhor fez uma contextualização aqui antes, né? Isso, Tá, isso depois você faz, depois você usa aí. Então, tá, veja, quando a gente escuta no dia a dia o que é energia limpa, o que as pessoas têm que entender que energia limpa é aquela energia
que é livre de qualquer tipo de poluição ou que não contribua para os gases de efeito estufa. Esse é o conceito geral do que vem a ser uma energia limpa. Tá Certo. ok? Vamos lá na Uhum. segunda. Qual é a diferença entre energia limpa e energia renovável? Então, aqui, veja só, até energia Deixa eu pegar meu sustentável é óculos. que estava colocado na sua pergunta, né? Então, eu chamei de sustentável. Porque é o Deixa eu seguinte, pegar meu óculos. vai lá, Ó, pega lá, não tem problema. ó, se o meu cachorro latir, o Não senhor tem não problema. assusta. Isso é nosso, isso é nosso. É porque ele tá velhinho e ele não tá andando mais. Fique tranquila, Sofia, conosco não é enrosco. Aí tem hora que ele começa a latir que ele quer sair. Tudo bem, fique tranquilo. Olha só, quando você chega e pergunta a diferença entre energia limpa e renovável, é que muitos entendem como energia sustentável, então a gente começa a voltar ao conceito anterior, que energia limpa é aquela que não produz nenhum tipo, por exemplo, de resíduo ou de gás que contribui para o efeito estufa. Agora, já a energia sustentável ou energia renovável, o que acontece com esses tipos de energia? É o caso, por exemplo, da biomassa. Então, quando você queima um material derivado, por exemplo, do uso da cana-de-açúcar, e sobra esse resíduo, ou o resíduo da palha de arroz, ou o resíduo da palha do milho, primeiro, esse tipo de material, para produzir energia, precisa ser queimado. E o produto da queima desses materiais é CO2 mais energia. Quer queira ou não, eles vão produzir, sim, poluentes. Ah, mas eu sei que eu estou reaproveitando. Tá tudo bem, por mais que o seu processo seja um processo diferente, seja um processo que permita diminuir ou minimizar a produção de resíduos ou de efluentes gasosos, ele produz. Mas por que renovável? Renovável porque eu posso pegar essas culturas e replantá-las. É diferente da utilização do petróleo, do carvão natural ou do gás, né? Onde eu estou consumindo um recurso que ele é não renovável. Tudo bem? Ficou claro, então, a Sim, segunda sim, pergunta? sim, Então, vamos lá agora para a sim. terceira É, pergunta. eu não sabia que tinha essa diferença. Então, Então, com certeza, mais pessoas não sabem, né? muitas vezes as pessoas entendem como energia sustentável, ela acha que não produz nenhum tipo de resíduo. Então, por exemplo, como é que eu vou produzir resíduo a partir da biomassa? Só posso produzir se eu queimar. E se eu Uhum. queimar, vou produzir CO2. E se eu produzir CO2, além da fumaça, eu posso gerar ainda resíduo sólido, que Tem muitas as vezes não se emissões, fala. Tá ok? tem que ter aqueles lavadores de gases, né? Veja, o processo é para minimizar a geração de efluentes gasosos e a geração de resíduo sólido, mas em todo o processo de queima, eu tenho necessariamente a produção de CO2. Tá Tá, ok? Então, ok. isso é o que difere uma energia limpa de uma energia renovável ou Renovável, energia também chamada de sustentável. Vamos lá. sustentável. Outro. Ok. A terceira. Energia limpa e energia verde é a mesma coisa? Sim. Então, veja, a energia verde é um nome também que é utilizado para energia limpa. Por quê? Quando a gente fala em energia verde, é uma grande energia. Não, perdão. Energia verde é uma energia gerada sem. Ó, olha a palavra, ó, sem grandes impactos ao meio ambiente, por meio de fontes renováveis. Tá? Agora, a energia eólica e a energia, por exemplo, maré motriz, a energia solar, elas são energia, tá? Que são energias limpas. Mas muitas vezes o pessoal entende também por energia verde aquelas energias que são produzidas a partir, como eles chamam de fonte renovável, é o seguinte: o sol, a eólica, ela não deixa de ser fonte que vão sempre se renovando automaticamente. Então, resumindo, eu posso falar assim que energia limpa e energia verde é a mesma coisa.
Desculpe a confusão, Uhum. tá? Ok. Agora, aqui cabe um comentário, tá? Que quando se produz energia, a grande preocupação na produção de energia é com a perenidade. Ah, Coisas que as pessoas não pensam. Por exemplo, uhum. será que eu tenho sol o dia inteiro? Não. Não. Tá? Será que eu tenho vento e a mesma intensidade o dia inteiro? Não. Então, por isso que aqui cabe o conceito de matriz energética. A matriz Hum, energética é uma conjunção, tá, de vários tipos de energia para que eu tenha uma perenidade no fornecimento de energia para os usuários. Agora, de que maneira eu posso construir uma matriz energética, que eu vou chamar de limpa e verde, tá? De tal forma que o usuário não deixe de ter energia na sua casa. Por isso, o Brasil, e eu vou até antecipar o final, é um país muito feliz, porque na uhum, sua matriz energética ele tem energia eólica, ele tem energia solar, entendeu? Ele ainda não tem, mas poderia aproveitar a energia das marés, chamado de mareomotriz, tá? uhum. A energia geotérmica não é o nosso caso, porque não temos geyser, só nos Estados Unidos e outros lugares do mundo. Não Vamos tem o lá, quê? que chama geyser. É aquela energia, por exemplo, se a gente tivesse vulcão por aqui, Ah, se a gente vulcão, tá. tivesse aqui aqueles magmas, de tal forma que a água que vem do subsolo, ela já vem quente. Uhum, Você pode ter um tipo de energia semelhante a isso nas nossas fontes hidrominerais, cuja temperatura da água ela não vai sair, por exemplo, a 10, 20, mas pode sair a 37, 40 graus. Mas tá. imagine que essa fonte pudesse produzir energia e a água Energia. saísse, por exemplo, a 90, 80 graus. Eu poderia aproveitar essa energia térmica e essa diferença de potencial para produzir energia elétrica. Sim. É assim que funciona as energias onde tem lugar onde tem geyser. Vamos lá, Uhum. quarta questão. Quais são os principais tipos de energia limpa? Então, aqui eu apresentei para você alguns tipos. Quando a gente fala em energia eólica, chama eólica onshore, ou seja, Onshore. que são aquelas que aproveitam as correntes de ar produzidas na terra. Agora, quando a gente fala offshore, são aquelas correntes de ar que estão no mar, em alto Hum. mar, entendeu? E tem um mercado enorme, né? Tem, tem. Nossa, eu não fazia E ideia. o Brasil, ele tem aqui grandes fontes disso. Quando a gente olha o litoral do Nordeste, é tudo onshore. É, Tá? Agora, aquelas torres que estão no mar, tá? Que estão em alto mar, chama offshore. Um offshore. segundo tipo de energia também, aqui é tudo limpa. Veja, Uhum. não produz, ok, não produz material que contamine ou que tem tipo de poluição. A outra energia solar fotovoltaica. Então, aquelas que têm aquelas placas. É um tipo de energia limpa, renovável, autóctone, seja inesgotável. Só que a gente também tem que ter o seguinte: a luz do sol, ela tem uma incidência maior durante o dia, Uhum. mas não que à noite eu não tenha. Eu vou ter luz sempre, só que há um decréscimo nessa produção, tá? E ela é baseada na tecnologia do efeito fotoelétrico. A São terceira é essas que têm as baterias que ficam armazenadas? isso. Na realidade, elas são placas para absorção dessa energia do sol, do calor do sol. E no meio Uhum. delas eu posso ter passar filetes também para poder absorver e transformar isso e pegar essa energia e colocar para iluminar alguma cidade ou bairros ou indústria, É, entendeu? a minha mãe tem na casa dela lá em Minas. À Ah, noite a gente toma banho quente, quente. A quente, energia mas é solar, lógico porque que você fica toma quente. armazenada. Isso, quente. Não, não é que fica armazenada só. Ela está recebendo a energia a todo momento, entendeu? A todo momento está recebendo energia. Ó, você quer ver um exemplo simples dessa energia do calor? Ah, Vamos supor que você que mora no interior, um exemplo bem simples. Sabe aquelas mangueiras pretas que o pessoal usa na sim. construção?
Se você Sim. tiver uma caixa d'água, simples, hein? Simples. Uma caixa d'água em cima da casa, ou faz uma torre. Aí você pega aquela mangueira e você dá umas 10 voltas. 10 voltas na mangueira. Então, a mangueira, a água sai da caixa pela mangueira preta, dá 10 voltas, depois ela desce numa tubulação direto para o seu banheiro. Essa água vai sair quente. A que sai Ah, da é? caixa, passa pela mangueira, entendeu? E aí, durante o dia, então, você não vai conseguir tomar banho, porque a água vai estar pelando, Nossa. apelando. Um outro Uhum. tipo de energia que você pode aproveitar, né? Esses são O exemplos, sol. estudo de caso, né? É o caso do interior, nos fogões a lenha, onde se passa uma tubulação de cobre para aproveitamento do calor do fogão para a lavagem de materiais na pia. Entendeu? Esse é um Entendi. tipo de produção de energia que você pode ter nas fazendas, de ter água quente, principalmente onde não tem luz. Tá ok? Tá, Dois exemplos. Outro tá. exemplo aqui agora de energia limpa é a geotérmica. É uma energia limpa, renovável, também própria e inesgotável. Ela o calor que irradia do centro da Terra, tá? Então, nesse caso dessas jazidas, elas podem gerar, pode ser água quente, né? Se passa por algum lençol freático, e aí eu posso aproveitar. Ou então, se eu tenho pedras secas, e essas pedras possam também passar água em volta delas para reaproveitar o calor, tá? Uhum. Também tem, Elas são mais utilizadas? mas muito pouco, mas são Pouco, tipos que né? pode ser aproveitado, né? Uhum. A das Uhum. marés, com certeza, é um tipo de energia que pode ser aproveitada. Então, você imagina que eu tenho aqui a força da água do mar, que é dia e noite, que não para. É também Uhum. é limpa, renovável, é própria, inesgotável. Sempre eu vou ter a força das marés. Então, eu posso colocar as turbinas, e as turbinas elas podem girar para poder gerar esse tipo de energia, tá? Sim. Então, aqui é uma força de energia potencial e tem energia cinética também, ok? Aliás, minto, Energia dos no caso mares. das marés é mais energia cinética, da movimentação das aletas, tá? Agora, potencial é quando eu tenho queda, que é o caso da energia hidrelétrica, tá? Hidrelétrico, né? Que é a próxima que a gente vai falar. Também é uma energia limpa, renovável, isenta de emissões e também própria, ou seja, o que eu estou fazendo? Estou aproveitando a força da água, né, que tem nos rios, só que eu só posso produzir esse tipo de energia se eu tiver uma queda. E aí é a transformação da energia potencial em energia cinética. Porque eu Uhum. aproveito a queda, essa queda aumenta a força e essa força aumenta o movimento das turbinas, tá E ok? é que tem mais, né? Que a E gente é o usa que tem mais no mais. Brasil. Por que nós temos mais? Nós temos mais porque nós somos um país que é cortado por vários tipos de rios. Mas Uhum. cabe um ressalvo aqui que nem todo tipo de rio pode ser aproveitado. Eu preciso ter Ah, é? rio que tenha queda para aproveitar a energia Ah, potencial. Porque somente a energia cinética, que é a corrente do rio, que a gente chama de correnteza, ela não é uma energia suficiente para mover as rodas. Pode ver uhum. que, só para você ter uma ideia, que isso é utilizado nas tal das PCHs, aquelas É. pequenas hidrelétricas, Uhum. que eles aproveitam as pequenas quedas para mover o monjolo, que é para moer café, que é para moer milho nas fazendas. E É. não deixa de ser uma energia limpa. E tem muita indústria que usa também, né? As mais Utiliza, afastadas. pode a mais da passada. Outro, Uhum. quer ver? Desculpe. Agora, Saúde. um outro tipo de energia agora que eu quero comentar, tá? É a energia da biomassa. Embora seja uma energia que a gente chama, entre aspas, energia limpa, né? Uhum. Energia renovável, porque essa biomassa eu posso, de novo, replantar esse vegetal que gerou a biomassa, né? Esse material, para produzir energia, precisa ser queimado. E todo o processo de queima chama-se combustão.
E o Isso. produto da combustão é CO2 mais energia. E Vai se ter a produz emissão, né? CO2, ele produz gás do efeito estufa, Uhum. entendeu? Aí, o que que as pessoas falam que é limpo? Limpa, porque não é, porque eu não estou queimando petróleo, que eu não estou queimando carvão, É, mas não deixa de ser uma queima, sim. ok? Professor, e o biogás não entra aqui também? Lógico, o biogás você Uhum. pode colocar aí, o biogás, com certeza, tá? Tá. Mesmo Tanto que eles porque andam juntos, né? Biogás, andam biomassa. junto, porque o biogás é o produto da putrefação da matéria orgânica, e Uhum. nesse ele vai gerar, além do chorume, ele gera o biogás, né? Uhum. Esse gás. Aí, o que que eu estou fazendo? Esse gás, eu aproveito o gás para queimar o gás para produzir energia, tá? Que tá usando muito no Brasil, né? Muito, muito, muito. Agora, um outro tipo de energia muitas pessoas não gostam, mas é uma energia limpa, é energia nuclear. Nuclear. Por quê? Veja, se eu pegar 1 quilo de urânio, você não tem ideia de quantos. Eu deixo de usar de quantas usinas hidrelétricas, Essa o senhor de quanto entende bem, né? Que termoelétrica. você é do IPEM, né? Mas um pouquinho, um pouquinho. Então, seria interessante considerar isso. O único problema apresentado pelas usinas nucleares é, na realidade, depois o resíduo nuclear, que eu não sei onde é que eu guardo esse resíduo. Hoje em dia, e não é um problema do Brasil, isso é um problema mundial. Então, Mundial. geralmente, eles são encapsulados, e essa é uma técnica, chama encapsulamento, né? Em cápsula, põe em cápsula de chumbo, depois concreto, e eu deixo em depósitos isolados. Já se pensou e já aconteceu isso, de se colocar isso, jogar no mar, no Uhum. lugar mais profundo que existe. Só que, por mais que fique nessas embalagens com o tempo, né, Vai o que pode dissolvendo. acontecer? Oxidação, eu ter corrosão não somente nos próprios, que é chumbo e metal, né, e também no próprio concreto. E esse material se espalhar. Então, Uhum. hoje, a opção que está tendo é confinamento. Mas já existem estudos de reaproveitamento do resíduo, né, justamente para produzir mais energia. Ok? E é uma E aí energia a realmente. segurança também, né? Com quem É, lida com a, a isso tem que ter. segurança, a segurança de quem trabalha com energia nuclear é muito grande. Está Né? muito grande. Bom, essas Professor, foram se as a gente quiser fazer uma principais. matéria lá no IPEM sobre a segurança dos trabalhadores, a gente consegue? Eu posso ver para você conversar com Tá, alguém, entendeu? tá. Pro ano que vem, pro ano que vem. Tá bom, eu converso lá. Você vai falar sobre, chama segurança e radioproteção. Eu tenho vários Tá, professores lá. Eu arrumo uma entrevista para você, por exemplo, com a professora Terezinha, que eu estou com ela hoje, trabalhando tá. com ela, e ela fala um pouquinho de radioproteção para você. Ah, É uma legal. Eu acho que é um professora tema que o pessoal vai universitária. se interessar. Sim, 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 eu vou arrumar isso para você. Agora, Tá. uma coisa muito importante, tá ok? É para a gente poder comentar aqui, é o seguinte, é a respeito de 3 probleminhas que tem nas energias. Hum, Primeiro, como que eu armazeno energia? Esse é um problema, o acúmulo dessa energia. O outro é é. a transformação dessas energias, o transporte do lugar de produção para quem vai consumir a energia. Tá ok? E outro é pensar no futuro, de que maneira eu estou produzindo energias mais limpas, ok? Vamos Uhum. lá para a próxima pergunta. Quais as vantagens das energias limpas? Então, São quando várias, se, né? eu coloquei algumas aqui, não fui eu quem escreveu isso, mas depois eu te mando a fonte, né? Tá. Primeiro, mas a gente pode comentar. Quando a gente fala que são ecológicas, veja, eu estou considerando aquelas energias que não contribuem para o efeito estufa e tampouco produzem resíduos, Resíduos. ok? Por isso que elas são chamadas, uma vantagem é de ser ecológica. Agora, quando a gente chama de limitada, aqui, ilimitada, essa razão, é quando a gente fala que elas utilizam recursos inesgotáveis da natureza. Exemplo,
o sol não vai acabar, entendeu? O vento não vai acabar, Uhum. a energia das marés não vai acabar, a energia do centro da Terra não vai acabar. Então, por isso que eu posso dizer que essas energias são essas fontes, são inesgotáveis, diferente do petróleo e do carvão. É. Outra que são seguras, ou seja, não possui riscos suplementares ou de desmantelamento, ou seja, eu não posso, não dá para desmontar o sol, não dá para desmontar o vento, ok? Então, Uhum. por isso a gente fala que são seguras. Agora, o cuidado maior está, por exemplo, nos equipamentos que são utilizados. Por exemplo, os hélices, por Uhum. exemplo, da usina eólica, que são hélices muito grandes, ok? Eu não Vira. nem estamos discutindo aqui o impacto desses hélices, onde eles estão colocados nas praias ou nos morros, ok? A mesma coisa, nós não estamos discutindo aqui referente aos equipamentos que eles possuem, mas a produção realmente, quando comparado com outras fontes, é uma fonte segura. Outro, facilitam a independência energética, pois, ao serem produzidos a partir de recursos naturais por todo o planeta, permite trazer desenvolvimento e tecnologias para os países que a produzem, como é o caso do Brasil. O Uhum. Brasil é um país que é invejado lá fora, tá? Quer Que queira não ou não. depende, não tá igual a Alemanha que depende Por exemplo, da Rússia e da Ucrânia, né? olha lá o que nós temos hoje em termos de recurso, a palavra é recurso natural, a quantidade de vento de norte a sul no nosso litoral. Se a gente, por exemplo, hoje deu um dia de Europa aqui em São Paulo, Uhum. né? Ou seja, todo nublado. Nós não, mas tem outras regiões do Brasil que o sol está lá em Eu sou cima pra lá. o ano Uhum. inteiro. Então, veja, a quantidade de sol que nós recebemos, ok? A energia solar, né? Dentre outras energias. Mesmo a maré a motriz é um tipo de energia que não foi explorado ainda no Brasil, É, ainda não. tá? Então, veja, além da energia hídrica que nós temos, ok? Um outro ponto aqui que a gente pode falar, que elas promovem criação de empregos e incentivam a economia local. Se a gente for Uhum. pensar nesse ponto, a gente pode falar que as energias limpas contribuem para a sustentabilidade ao pensar no tripé, pois Uhum. elas são ecológicas, seja econômica, ecologicamente, ou seja, do ponto de vista de meio ambiental, ok? Ela atende, porque ela não usa recurso não renovável, entendeu? Segundo ponto, ela promove empregos, então, do ponto de vista social. E terceiro, do ponto de vista da economia. A economia nos dois sentidos. Economia para o município, que passa a depender menos, por exemplo, das fontes convencionais de energia hidrelétrica, às vezes produzindo, por exemplo, lá em Itaipu, e levar Uhum. essa energia para Minas Gerais ou levar para outros lugares, isso tem um custo alto, ok? Economia por movimentar a própria economia. Sim. Segundo, porque por meio dessas energias limpas e até produzidas por PCH, a pessoa que usa deixa de usar e passa a gerar riqueza, porque parte ela pode reverter para a concessionária. Ou seja, é realmente, aí você pode falar que uma energia limpa é uma energia sustentável, do ponto de Rentável. vista realmente do tripé da sustentabilidade. Nossa, isso é legal, hein? Até marquei aqui O link. o link aqui para eu explorar bem isso. Vamos lá agora. A sexta. 6. É. Qual é o futuro da produção de energia? Pensando no futuro, quais são as tendências em relação à produção de energias limpas ou Então, sustentáveis? a Ah, primeira são os smart grids, smart ou o grids. que são isso? São redes inteligentes. E para facilitar isso, para a gente discutir, eu vou compartilhar aqui um videozinho para a gente poder assistir a isso. Deixa eu só agora Uhum. deixar o bichinho aqui prontinho, que eu quero o smart grid. Deixa eu ver. Esse aqui não. Eu acho que esse aqui é melhor. Quer ver?
Então, vamos lá agora para esse zoom aqui. Agora também a gente fala muito do mercado livre de energia, né? Sim, sim. É o Que Smart. entra os, Pode é, falar, pode falar. Fala você. que entra os smart grids, né? Isso. É só que eu coloquei o da Eletropaulo, mas tudo bem, vamos lá. Vou colocar acelerado, tá? De 1 minuto e meio. Ah, A AES Eletropaulo é a maior distribuidora de energia elétrica do país em termos de volume distribuído, atendendo a mais de 20 milhões de pessoas na capital e na Grande São Paulo, num total de 6,7 milhões de unidades consumidoras em 24 municípios. Com isso, ela responde pelo fornecimento de 34,1% do total de energia elétrica consumida no estado e 10,5% do total do Brasil. A AES Eletropaulo investe continuamente em novas tecnologias para facilitar a vida de seus clientes, aumentar a eficiência e preservar os recursos naturais. E é justamente uma dessas inovações que vamos conhecer agora, a rede inteligente ou Smart Grid. Este é um sistema tradicional de distribuição de energia elétrica. O fluxo é sempre em sentido único, da distribuidora até a residência do cliente. O consumidor recebe a energia e só fica sabendo quanto consumiu e quanto vai pagar no final do mês. No sistema tradicional, não é possível ter informações sobre a conta em tempo real. Com a rede inteligente ou Smart Grid, o mesmo sistema que era usado apenas para distribuir energia para a casa do cliente, agora também recebe dados o tempo todo. Isso significa que o cliente pode saber em tempo real qual o seu consumo de energia sem precisar esperar pela conta. O cliente poderá ter acesso e receber essas informações por diversos canais, como na agência virtual, pelo smartphone, SMS, e-mail e aplicativo. O Smart Grid pode identificar falhas no sistema elétrico e corrigi-las com mais agilidade, muitas vezes remotamente, sem o envio de equipes ao local. No caso de uma falha na rede elétrica, a AES Eletropaulo é avisada automaticamente e os clientes afetados poderão receber a informação em tempo real por SMS, e-mail ou aplicativo, avisando sobre a falta de luz e informando a previsão de volta. A rede inteligente também irá permitir a conexão com outras fontes de energia limpa, como a eólica e solar. Ou seja, você poderá produzir e utilizar energia na sua própria casa e ainda devolver para a rede caso o consumo seja menor que a sua geração. A AES Eletropaulo escolheu a cidade de Barueri para experimentar o projeto Smart Grid. Com 250 mil habitantes, Barueri está entre as 30 maiores cidades do Brasil. E a sua rede elétrica conta com 304 quilômetros de rede primária aérea e 34 circuitos em 4 subestações. Com a implantação do Smart Grid, a AES Eletropaulo faz a sua parte na geração de uma energia mais limpa, distribuída de forma mais inteligente e eficiente, preservando os recursos naturais e garantindo um futuro melhor para as novas gerações. Bom, conforme você viu, o que é esse Smart Grid? Então, são sistemas de distribuição, dois verbos, distribuir e transmitir, tá? Utilizando inteligência artificial, de uma forma mais eficiente, mantendo o fluxo. E o que foi interessante aqui nesse exemplo é que se eu sou uma empresa em que eu produzo, por exemplo, energia solar, eu posso, de repente, durante o dia, usando na fábrica, posso usar a energia da rede e quando eu não estiver usando, eu uso a minha energia solar. E o excesso eu posso devolver para a rede. Isso é o Smart Grid. O segundo tipo de tendência que a gente chama são as usinas hidrelétricas reversíveis. Tá? São caracterizadas pela como é que chama? O mecanismo de armazenamento de energia. Esse é interessante. Eu trouxe para você olhar aqui agora. Deixa eu ver aqui. Esse eu não conhecia, não. Então, mas eu vou postar primeiro o desenho. Pelo Tá. desenho, você já vai entender primeiro que o desenho é 33 segundos só, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar com você. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse desenho é de 33 segundos, você vai entender rapidamente. Não sei se ele vai falar. Vai lá, você ver. Vou até deixar normal. E eu explico para você. Bom, em geral, Parece uma bacia de sedimentos, né? Quando você tem, em geral, uma usina hidrelétrica, você tem um lago. O lago ele fica na altura do rio ali, certo?
E quando tem uma queda, ele vai colocar a turbina lá embaixo, como é o caso de Itaipu, certo? O que é a usina reversível? Vamos supor, está tendo bastante água. Em vez de eu jogar essa água para o vertedouro, eu pego essa água e crio um tanque, um reservatório maior em cima. E eu vou jogar e bombear para cima. Então, eu mantenho sempre o nível de água saindo. Na seca, o rio diminui. Aí eu inverto, por isso chama reversível. Em vez de tá. bombear para cima, aí eu ponho para baixo, aproveito a queda maior ainda para poder produzir energia elétrica. Entendeu Isso o é que é contínuo. reversível? E vou agora você vai ver um outro vídeo, que aí ele explica um pouquinho melhor. Eu vou colocar mais rápido, tá? Deixa eu só Tá. deixar aqui o vídeo certo, que é esse daqui. Então, agora você vai ver uma outra explicação. Eu quis mostrar o desenho para você ver primeiro, tá? Vamos lá, deixa eu só deixar aqui. Agora sim, agora eu preciso colocar um e-mail para a gente ver mais rapidinho. Olha que interessante. É uma central que permite o armazenamento energético sob a forma de energia potencial, bombeando água entre reservatórios a Ó, diferentes altitudes. por que potencial? Potencial porque eu vou elevar o nível de armazenamento. Então, o nível do rio está embaixo, eu vou criar um lago em cima, e quando eu bombeio de baixo para cima, essa água que está em cima ela tem um potencial maior do que quem está embaixo. Então, ele cria uma queda artificial. Por isso que chamou. Por isso que é reversível. Quando está bastante água, joga para o lago. Quando está Uhum. seca aqui embaixo, aproveita o lago para energia. Historicamente, as usinas hidrelétricas reversíveis foram planejadas para complementar as usinas de base em horário de ponta. Ou seja, o papel dessas usinas era auxiliar as fontes inflexíveis no acompanhamento da carga do sistema. Apesar dessa tendência, nos países que já apresentavam uma participação significativa de energia hídrica, essas usinas surgiram com a funcionalidade de estocar energia em períodos de alta fluência para posterior uso em... E aqui cabe uma observação. Uma das únicas energias que eu consigo armazenar é energia hídrica. Por Ah, quê? Porque eu mantenho a água no reservatório. Você vai ver já já os dois momentos reservatórios. de alta demanda e baixa fluência. Olha aqui, ó. Você está vendo aqui, ó? Aqui, aqui está o rio, uhum. entendeu? E isso aqui é um reservatório extra, porque o rio está passando aqui pela usina. Sim. Então, aqui é o reservatório extra. A expansão das usinas hidrelétricas reversíveis nos últimos anos esteve frequentemente relacionada à crescente participação de fontes renováveis intermitentes, com a finalidade de permitir o ajuste. Olha só que interessante. Aqui, essa usina reversível, ela está funcionando em comum acordo com energia eólica e com energia solar. Para quê? Para usar essa quantidade de energia para bombear a água para cima. Por isso, é uma tendência natural de uma nova matriz de quem está com energia hídrica, onde ele Trabalhar aproveita em conjunto. isso, essa forma conjunta de utilização de energia eólica. É lógico, vai depender das condições locais, de vento e de insolação. Uhum. Entre a geração e a carga e a postergação de investimentos na infraestrutura de transmissão. Olha só, ele Nossa. construiu uma fotocélula de energia em cima do rio, em cima do lago, Gigante. Uhum. tá? Isso é para você poder utilizar as duas energias. O princípio de funcionamento desse tipo de sistema consiste em bombear água desde um reservatório inferior para um reservatório superior nas horas de baixo consumo, consumindo assim energia excedente da rede elétrica. Esse volume de água armazenado é posteriormente turbinado, especialmente nas horas de ponta ou de cheia, produzindo energia para injetar na rede elétrica. As usinas hidrelétricas reversíveis associadas a fontes de energia solar ou eólica podem operar de duas formas distintas, híbrida ou exclusiva. Uma usina hidrelétrica híbrida é aquela em que a energia solar, por exemplo, é utilizada para complementar a geração da usina hidrelétrica e, se necessário, utilizar sua energia para bombear água para o reservatório. Já a energia solar exclusiva para bombeamento não tem conexão direta com a rede de distribuição, sendo utilizada somente para bombear a água, com a vantagem de ter uma implementação mais barata e mais simples. Nossa, Simplificadamente, uma usina hidrelétrica inteligentíssimo. reversível está constituída pelos reservatórios, superior e inferior, os condutos hidráulicos e as instalações eletromecânicas para bombeamento e turbinamento.
O planejamento dos reservatórios é possivelmente o elemento mais crítico no projeto de uma usina hidrelétrica reversível. E basicamente eles podem ser construídos de 3 formas: circuito semiaberto, circuito fechado e circuito aberto. Uma usina hidrelétrica reversível com circuito semiaberto utiliza 2 reservatórios, sendo um deles artificial e o outro construído a partir de afluências. Então esse de cima é o artificial, o outro de baixo já é o natural. Naturais de água, ou mesmo de um rio. Um exemplo de usina hidrelétrica reversível com tal configuração é a usina Goldstahl, localizada na Alemanha, com uma capacidade estimada de 1.060 megawatts. Nossa, na Alemanha? Aqui é tudo de fora do Brasil, tá? Ah, no Brasil não tem? Não tem. Olha onde é que está o rio e olha onde é que está o lago artificial. Sistema fechado. Uma usina hidrelétrica reversível de circuito fechado utiliza 2 reservatórios, sendo que nenhum destes está conectado a um rio, podendo ser artificiais ou lagos existentes e adaptados. Aqui no caso, esse tipo, ele aproveita a água das geleiras. Entendeu? Tá. A usina Nivec 2, localizada na Áustria, é um exemplo dessa tecnologia. E uma usina hidrelétrica reversível de circuito aberto utiliza 2 reservatórios, sendo que pelo menos um é construído a partir de afluências naturais de água. O tipo mais comum é a combinação de bombeamento para armazenamento de água com uma hidroelétrica convencional. Um exemplo de uma usina hidrelétrica reversível com esse tipo de formato é a usina de Cheillas, na França, com uma capacidade de 480 megawatts. No que se refere às turbinas, para quedas menores que 600 metros, geralmente são utilizadas turbinas reversíveis, ou seja, que operam tanto como turbinas quanto como bombas. No modo de turbina... Então, turbina é quando a água passa por ele, os hélices vão gerar o dínamo para produzir energia elétrica. Quando ele fala reversível, no momento contrário, ele gira sentido contrário para bombear a água. Por isso que você entendeu? A potência entregue é usualmente controlável, o que permite gerar uma faixa de valores desde quase zero até a potência nominal. A capacidade instalada total de usinas hidrelétricas reversíveis no mundo já atinge cerca de 160 gigawatts, representando mais de 95% da capacidade total de todas as tecnologias. Você tem as fontes aqui embaixo, quando você olhar os vídeos, tá? Armazenamento existente. Nossa, no Brasil não tem? Ainda não. Da capacidade mas vai ter, né? De usinas hidrelétricas reversíveis, conforme apresentado no gráfico. A usina hidrelétrica reversível Goldstahl, com 1.060 megawatts de capacidade instalada... Bom, ele vai falar de vários exemplos aqui, não vou ficar falando sobre isso, tá? E o último exemplo que a gente vai falar é um tipo de energia chamado de hidrogênio verde, que é obtido por meio de eletrólise da água. E veja, o hidrogênio, ele está no ar, ok? Então, ele é utilizado em energia limpa e renovável, e outra coisa, e não tem emissão de CO2. Já existe até carro a hidrogênio, né? Então, para poder compreender melhor esse tipo de energia, eu vou agora compartilhar com você o último vídeo aqui a respeito dessa energia. Esse vídeo de hidrogênio verde, que eu vou compartilhar com você agora, foi feito pela CNI, né? Que é a Confederação Nacional da Indústria. Tá? Esse é um videozinho legal, que você pode depois colocar como referência, né? Você poder entender. Vou também jogar uma velocidade 1,5. Você vai entender que a explicação é bem... Para enfrentar os desafios climáticos. E tem uma área que é super importante, que é a área de energia. O Brasil está na frente de muitos países na produção de energia limpa, mas como sempre, tem espaço para melhorar. A aposta de muita gente é o hidrogênio verde. Você já ouviu falar? Fica comigo que nesse episódio do Indústria de A a Z você vai conhecer o... Professor, deixa eu só abrir aqui a porta, só um minutinho. Vai lá, eu paro. Achou que tá nervoso aqui. Vem, Sonho, vem. Vem. Sonho, vem. Sonho, vem. Ele fica segurando para fazer xixi? Sair lá fora fazer. Então vamos lá. Deixa eu colocar onde é que eu estava aqui. No vídeo, vamos lá. Vamos do básico. O hidrogênio é um gás leve que pode ser queimado como combustível sem emitir CO2. Hoje essa não é a principal função do hidrogênio, ele é mais usado como um insumo da indústria química e no processo de refino do petróleo. Mas aí você se pergunta, se ele é tão bom para o meio ambiente, por que a gente não usa mais o hidrogênio como uma fonte de energia? É aí que o bicho pega. O hidrogênio é o elemento mais comum da natureza, mas é difícil de achar ele sozinho. Geralmente ele está combinado com outra coisa. Por ser assim tão comum, dá para extrair o hidrogênio de vários lugares.
Hoje a gente categoriza o hidrogênio por cores, e essas cores têm a ver com o tipo de fonte e se tem emissão ou não de carbono no processo. Olha que interessante essa explicação de onde você vai tirar o hidrogênio e quais são os impactos ambientais que estão ligados a ele nessas extrações. Processo de fabricação do hidrogênio. Bora conhecer os tipos mais famosos. Os hidrogênios preto e marrom são produzidos a partir de diferentes tipos de carvão mineral e esse processo emite gases de efeito estufa. Tá. Se é carvão e se é petróleo, né, é lógico que ele tem hidrocarbonetos. E eu tenho como fazer reações para separar o carvão, para separar o hidrogênio e tudo mais. Por isso que eles produzem gases de efeito estufa. Quais são os gases que vão produzir? CO e CO2. Tá? Estufa. E nesse processo existe emissão de gases de efeito estufa. O hidrogênio cinza é obtido a partir da queima de gás natural e esse processo também tem emissão de gás. Então, o gás natural também vem do centro da Terra, como os outros. Então, também vai produzir gás de efeito estufa. O azul também é feito a partir de gás natural ou carvão mineral, mas usa tecnologias que capturam e armazenam o CO2. Eu deixei o melhor por último, claro. O hidrogênio verde é produzido com zero emissão de CO2. Vamos voltar para a aula de química. A água é feita de quê? Com 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Os cientistas descobriram há bastante tempo uma forma de isolar esses elementos para gerar energia. Esse processo se chama eletrólise. Funciona assim: uma corrente... Eletrólise é o inverso da hidrólise. Tá? elétrica é usada para separar as moléculas de hidrogênio da de oxigênio na água. E é desse hidrogênio que se faz o combustível. Bem malha, né? Só que tem uma parte importante. Para o hidrogênio ser verde, a energia usada para fazer essa divisão de moléculas também tem que ser renovável. Então, olha agora o jogo que ele está fazendo. Então, de onde vem a energia para fazer essa eletrólise? Então, teria que vir de uma energia eólica, de uma energia solar, entendeu? Para justificar isso. O Edmar de Almeida é especialista em energia e vai explicar, claro, muito melhor do que eu, como que isso funciona. O grande desafio é o custo, porque a eletricidade é uma energia nobre, né? Você pegar a energia da eletricidade e gastar a eletricidade para produzir hidrogênio, até pouco tempo atrás, isso não era uma operação economicamente interessante. Mas o que está acontecendo? O preço da energia elétrica está caindo muito rapidamente por causa das novas fontes renováveis, como a solar, por exemplo. Então, se passou a olhar para essa trajetória tecnológica, né? De utilizar a energia elétrica como fonte de matéria-prima, vamos dizer assim, para a produção do hidrogênio a partir da eletrólise da água. E isso que nós chamamos de hidrogênio verde, né? Por que ele é verde? Porque a fonte, né, você usa água e energia elétrica renovável, então nenhuma dessas duas. Por isso a palavra verde. Se eu vou usar uma energia elétrica vinda, por exemplo, da queima de óleo, da queima de madeira, da queima de carvão, aí eu não vou falar que é uma energia hidrogênio verde, tá? Desses dois componentes aí, né, dos dois insumos, nenhum deles emitem carbono para a atmosfera. A expectativa com o desenvolvimento dessa tecnologia é que não só ônibus e carros possam ser movidos a hidrogênio, como até já acontece na Alemanha, mas também veículos de transporte maiores, como aviões e navios. O hidrogênio também vai poder ser usado como uma fonte de energia na produção de aço, cimento, vidro e outros setores que são intensivos em energia. E aí você se pergunta, como é que a gente vai fazer para isso virar realidade? É uma tecnologia nova, né? Então, como toda inovação, a gente tem desafios pela frente. O custo é um deles, como o Edmar explicou. A infraestrutura de transporte e armazenamento do hidrogênio também são outros... Esse é outro ponto. Quando se falar além do custo, né? Por que o custo é alto? Toda vez quando você olhar a tecnologia. Primeiro, em função da utilização. Poucas pessoas utilizam. Outro problema é armazenamento. Por ser um gás, eu tenho que ter o quê? Tanques com tanque com estanqueidade. O que é estanqueidade? Evitar que ele possa permear, passar por meio do duto, do container, do equipamento que está contendo esse gás. Tá? Pontos importantes para esse combustível se popularizar, porque cada etapa entre produção, transporte e armazenamento também precisam ser carbono neutro, senão não adianta. Tem também os desafios de investir muito mais em pesquisa para que a gente não só domine, como crie novas tecnologias e adapte. Então, agora... quando a gente fala em tecnologias, nós temos dois tipos de tecnologias. Uma tecnologia que é chamada incremental, que são as pequenas tecnologias. Então, por exemplo, eu posso produzir uma biomassa a partir do bagaço de cana. Isso já existe. Mas, de repente, alguém fala assim, olha, eu vou fazer da palha do amendoim, que ninguém fez. Isso não seria um tipo de inovação, de tecnologia disruptiva, e seria incremental. Mas, a partir do momento que alguém descobre uma forma de armazenar o hidrogênio, de produzir o hidrogênio de uma forma totalmente diferente, que não existe,
Isso se chama disruptiva. Mas eu só posso alcançar isso se houver mais pesquisa. Está no Brasil, ainda está engatinhando. A nossa infraestrutura para fazer essa transição. Tem ainda a urgência de capacitar profissionais para atuar nessa área, porque a tendência é que a demanda cresça, então vai ter também bastante oportunidade. No fim, tudo indica que o desenvolvimento... Um dos centros, e aí seria interessante que depois você falasse, eu tenho um podcast aqui, é o CEPEL, que fica na ilha, no Rio de Janeiro, está ligado à Petrobras. É o centro de pesquisa. É também como é que chama aqui, a nossa aqui, não é Eletronorte, não. Tem uma outra empresa aqui do governo que também pesquisa energia. Não, Petrobras também, mas não Eletrobras? é. Eletrobras, sim, Eletrobras. Tá? Mas tem outros centros de excelência, como é o caso, por exemplo, da USP, da Unicamp, da Unesp, da área de energia, que desenvolve esse tipo de pesquisa. Tá? O hidrogênio tem tudo para trazer muitos benefícios, tanto econômicos quanto ambientais. E se o Brasil se consolida como um produtor de hidrogênio verde, surgem novos empregos, novas tecnologias, a gente atrai mais investimento e desenvolve novos modelos de negócio. Você está vendo agora aqui o conceito de sustentabilidade que ela está dando. Isso tem um impacto positivo também na nossa balança comercial. A CNI está de olho no hidrogênio verde, porque ele é bem importante para a transição energética, que é um dos pilares, uma das bases da economia de baixo carbono. A indústria identifica algumas iniciativas que precisam rolar para destravar essa agenda, como leis e normas que deem segurança aos investimentos, incentivar e financiar a pesquisa nessa área, adotar boas práticas internacionais. Ela está dando uma dica, as vantagens, como eu posso alavancar isso. E ter diagnósticos e estudos que nos mostrem o potencial desse segmento. O Brasil já tem alguns projetos de hidrogênio verde que trabalham a produção, o armazenamento, a distribuição e o uso. Tem muita coisa legal acontecendo de Nordeste a Sul do país. Se você quiser entender mais sobre os potenciais do hidrogênio verde para o Brasil, adivinha para onde eu vou te levar? Para o Portal da Indústria, claro. E aí, você tem mais dúvidas? Bom, e agora a última pergunta. Cadê o meu... É a sua pergunta. Essa pergunta é sua. Mas o senhor precisa... Peraí. Precisa tirar a tela de compartilhamento. Opa, perdão, desculpe-me. Isso. Agora deu. A última, então, falando do hidrogênio verde. A sétima. Qual sua mensagem para os profissionais que atuam em prol da sustentabilidade no Brasil? Bom, eu escrevi aqui para você que é o seguinte, que esses profissionais, primeiro, não deixem de acreditar no Brasil. Por quê? O nosso país é um país com uma riqueza natural fantástica, uma matriz energética eclética e invejável, tá? E que em 2030, essa matriz pode chegar em torno de 50% de energia renovável. Não sou eu quem está falando isso, não. Tá? Aqui nas pesquisas que eu fiz, mas eu posso te dar a fonte. Portanto, eu digo que cada um procure fazer sua parte. Primeiro, aqui a gente pode usar um jargão da Eco 92, fazendo o seu papel em casa, economizando energia. Ok? Agir local, né? E pensar global. Outra coisa, estudar. Tá? Aqui no Brasil, as pesquisas ainda são incipientes. Ainda tem pesquisa? Tem. Eu não vou falar que não tem. Lógico que tem. Se a gente olhar hoje, olhar o passado, tem muito mais pesquisa do que tinha. Mas ainda, quando a gente compara com o mundo, ainda estamos gatinhando. Precisa ter mais pesquisa ainda. Tá? E uma outra coisa é, ao fazer essa pesquisa, quem sabe a gente pode, mudando essa atitude, encontrar outras formas de produzir outros tipos de energia limpa, tá? E energias que sejam cada vez mais sustentáveis. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês todos. E aí, Sofia, o que você achou? Nossa, maravilhoso. Vou parar a gravação, não o negócio aqui. Não, vamos falar daquela questão do saneamento. A questão do saneamento. Bom, a pergunta, faz a pergunta. Qual a importância das energias limpas para o saneamento ambiental na globalização do desenvolvimento sustentável? Ou seja, pensando o saneamento, que é uma área que cuida do tratamento, aliás, desde a produção de água, né, até o tratamento final dessa água e o tratamento dos efluentes, as energias limpas, elas contribuem por gerar, principalmente, menos resíduos e menos efluentes. Tá?
Isso seria pensar num mundo mais sustentável e num saneamento mais sustentável. De forma que, se eu tenho mais produção de energia limpa, consequentemente, eu não saberia quantificar quanto seria essa redução, né? Mas, com certeza, com relação a efluentes líquidos, eu teria, sim, uma redução. Porque eu não lavaria tantos gases, tá? E ao lavar gases, eu não geraria sólidos que estariam nos efluentes para serem tratados, o que poderia contribuir para rios menos poluídos. Então, ela contribui de uma forma positiva para o desenvolvimento sustentável global, mas pensando local, né? Com as soluções locais de cada cidade, encontrando formas de produzir energias limpas por meio de PCHs, né? Por meio de energia eólica local, por meio de energia solar local, e aí eu contribuiria para o saneamento, produzindo menos efluentes e menos resíduos. Tudo bem, Sofia? Ajudou? Nossa! O que você